Shalom, shalom. Eu sou Verônica Honorato, professora de teologia, e hoje nós iremos falar sobre os essênios. Você sabe a origem dos essênios? E quem são os essênios? Então venha, entra, mergulha conosco nessa aula de conhecimento. Para sabermos quem eles são, vamos viajar no tempo e chegarmos no ano de 172 a.C. O que aconteceu nesse ano de 172 a.C.? Esse período aqui, lá na cidade, lá no país de Israel, o que estava acontecendo? Estava acontecendo o helenismo, o povo que tinha subjugado, os romanos, os gregos que tinham subjugado o povo de Israel, eles estavam implantando o helenismo. E nesse período, o que aconteceu? Menelau, ele suborna o rei Antíoco Epifânio. E o que ele faz com esse... por que ele suborna? Porque ele quer o sumo sacerdócio. E o sumo sacerdócio era passado hereditariamente, de pai para filho, e era uma herança lá de Arão, no tempo lá do Êxodo. Se você não assistiu a nossa aula anterior, falando sobre o saduceu, dá uma olhadinha lá que você vai entender como que aconteceu esse processo. Então, o que aconteceu? Ele queria o sumo sacerdócio, e como ele não podia, ele foi lá e subornou o rei e adquiriu. E por ele conseguir o sumo sacerdócio, houve uma revolta no meio da população. E a população se revoltou. Por quê? Porque a partir daquele momento, era sagrado ser sumo sacerdote. A partir daquele momento foi quebrado todo aquele elo, né, de sagrado. Foi quebrado. Então, o que aconteceu? Algumas pessoas se revoltaram e não aceitaram aquilo. Então, houve várias revoltas internas que não aceitaram. E o que aconteceu? Surgiu esse grupo que são chamadas de seitas, que são os essênios. Por quê? Eles não aceitavam que o sumo sacerdote, o sacerdote, não fosse da família de Levi, que não fosse da descendência de Arão. Eles não aceitavam. Então, por eles não aceitar, começou a haver atrito, e o que aconteceu? Eles começaram a ser subjugados. E eles foram morar no deserto. E lá no deserto, eles começaram a viver a vida deles longe da cidade, longe de toda, que eles diziam, longe de toda aquela contaminação que estava acontecendo no templo, né? Porque o sumo sacerdote tomava conta do templo. Então ali, para eles, tinha rompido todo o sagrado estava contaminado. Então, para eles não aceitavam. Então, o que criam os essênios? Os essênios criam na Torá escrita e oral. Eles tinham isso por fé. Eles criam no Messias, né? Eles criam em cura sobre a imposição de mãos. Então, eles criam que quando você buscando a Deus, impondo as mãos sobre as pessoas, essa pessoa poderia ser curada. Eles batizavam nas águas os novos adeptos. Então, as pessoas que queriam participar do grupo dos essênios, eles batizavam nas águas. Então, aquela pessoa se tornava pertencente ao grupo dos essênios. Eles rejeitavam os sacrifícios de animais. Por quê? Porque no templo era oferecido o sacrifício de animais para perdão dos pecados. Mas quem fazia isso era o sacerdote instituído por Deus. E agora, nesse momento, não eram mais o sacerdote da tribo de Levi. Agora podia ser qualquer pessoa que não fosse judeu. Podia ser um romano, podia ser um grego, desde que o rei ou alguém que quisesse comprar aquele local. Então, os essênios não aceitavam isso. Então, eles não aceitavam o sacrifício. Eles nem iam ao templo oferecer sacrifício, porque eles achavam que o sagrado tinha sido, estava impuro, estava contaminado. E eles moravam no deserto. Então, eles estavam vivendo longe de todos os habitantes da terra, né? Então, eles viviam totalmente longe da civilização ali de Israel e da Judéia. E eles, com o tempo, eles sumiram. Há relatos na história que eles acabaram desaparecendo, né? Depois que os romanos destruíram o templo no ano 70 e chegaram até o deserto e acabaram também matando os essênios, eles acabaram sumindo.
Então é isso, pessoal. Então nós vemos aí nessa sequência sobre essas seitas que surgiram na época de Jesus, que também existiam os essênios nessa época. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês na próxima aula.